Olá, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal, cartomante benzedor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam magnificamente bem. Se você não é inscrito aqui no canal, antes de mais nada, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam desse assunto. Aqui no canal nós falamos de metafísica da saúde, metafísica dos chakras, falamos também de numerologia, falamos de runas e baralho cigano, entre assuntos de espiritualidade e outros que são bastante interessantes. Cada dia a gente tem um cronograma e a gente tem leitura de runas, de previsões todos os dias aqui no nosso canal. Bom, hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, falar sobre metafísica da saúde e outros assuntos dessa natureza. Queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre a Era de Aquário. Eu sei que Era de Aquário é um tema que, vez por outra, tem alguém comentando sobre ela, tem algumas dúvidas sobre, mas eu queria comentar também da Era de Peixes. A gente está saindo da Era de Peixes e indo para a Era de Aquário. Na verdade, a gente está no momento de transição. Já não estamos mais na Era de Peixes, mas também não estamos na Era de Aquário. Para que fique bem claro, as eras elas são contadas ao contrário. Então a gente estava na era de peixes, agora foi para a era de aquário. Depois vai, se eu não me engano, e eu vou me enganar, a gente vai para a era de Capricórnio. Então cada era tem um propósito, tem um que e tem um para quê, tá? E ela roda ao contrário. Porque a gente anda, a era ela é marcada mais ou menos no o apontar do planeta, né, o eixo do planeta em relação à constelação. Então, por exemplo, agora o eixo do planeta estava apontado para a constelação de Peixes, ele está passando para a constelação de Aquário. Dizem que o processo vai até 2200, 2300 e pouco, tá? Esse período de transição que a gente está passando, ele leva em média 320 anos. Tá? Ele pode acontecer energeticamente mais cedo, a gente começar a vivenciar toda a energia da Era de Aquário, ou ele pode cumprir os seus 320 anos e está tudo certo. Bom, eu quero comentar com vocês uma coisa importante. Eu falei que a Era de Aquário é uma era com... Eu não falei, na verdade todo mundo tem que falar que a era é uma era de tecnologia, uma era da espiritualidade, uma era do compartilhar. Quando a gente olha pela numerologia, só pegar um parênteses aqui da numerologia, quando a gente olha pela numerologia, a era de Aquário está acontecendo no segundo milênio. E o segundo milênio, o 2, ele tem a energia do compartilhar e do comungar. Então, o que se traz, na verdade, para a era de Aquário é a era do compartilhar. E para você compartilhar, você tem que dar algo para alguém, se alguém dá algo para você. E geralmente alguns segredos, algumas coisas, elas são desfeitas. Algumas restrições são desfeitas, né? Você não compartilha somente com uma pessoa, mas com várias pessoas. E esse que é o ponto importante. A Era de Peixes, ficou conhecida como a Era das Religiões. Foi onde que houve a fundação de muitas das religiões que nós temos hoje, religiões milenares que nós temos até hoje, e que ela trouxe o segredo como algo extremamente positivo. Não só positivo em qual sentido? Positivo no sentido de você de ter um pertencimento, tá? Se a gente parar para pensar, a era passada, ela estava no ano, ela tinha ainda dentro do ano do primeiro milênio, energia 1, energia do eu, energia do si mesmo, do interno. O 2 aí já parte para o externo, porque compartilha. O 1 ele é unitário, é só dele. Então, essas religiões, não somente as religiões, mas os grupos secretos, né, as sociedades ocultas, ou o termo que usa, sociedade oculta, eram muito fechadas, né? Eu lembro, quando eu era pequeno, falava de maçonaria, e fala que para ser maçom você tinha que ter nascido maçom, né? Você tinha que ter vindo de uma família maçom. Que você poderia até ser indicado por alguém, mas que isso era muito difícil, tinha que passar por uma série de avaliações e rituais. Eu sei que ainda acontece isso. Só que hoje
Para minha surpresa, assistindo aqui pelo YouTube, que eu vejo? Eu vejo um comercial de um. Eu não sei qual que é o termo que usa, mas deve ser mestre, ou então é, um membro, um alto membro da maçonaria, um senhorzinho já de uma idade assim, falando os segredos da maçonaria, com o logo da maçonaria, mostrando a loja maçônica. E aí você fica pensando, mas poxa vida, a maçonaria não era algo oculto e secreto que somente os seus representantes poderiam saber? E ele está aqui falando dela, está chamando as pessoas para conhecer a maçonaria, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque não é o tema desse vídeo, mas o tema principal desse vídeo é que essa era de Aquário é uma era de desvelar as coisas, é uma era de retirada de segredos. A era de Aquário é uma era em que o compartilhar ele acaba sendo tão grande, mas tão grande, que não há segredos na era de Aquário. Então todo o conhecimento que era esotérico com S, que era um conhecimento somente iniciático, hoje ele se torna um conhecimento distribuível, né? A gente acaba vendo várias práticas que antigamente eram práticas iniciatórias, práticas que somente poucas pessoas conseguiriam ter acesso a isso na internet, né? A gente rodando um pouquinho na internet sem entrar na Deep Web, a gente consegue ter acesso. Coisas, por exemplo, Rosa Cruz é uma ordem iniciática que era fechada. A maçonaria era uma ordem iniciática fechada, né? Então, a era de Aquário é a era da abertura do conhecimento. E por que ela também é uma era de finalização das religiões? Porque se você abre o código-fonte, usando uma linguagem de computador, se você abre o código-fonte e torna um código para todo mundo conhecer esse código, você não precisa de ter um guia, você não precisa ter aquele que vai te guiar até o próximo passo. Você pode fazer as práticas com os conhecidos e adquirir. Então, quanto mais essa informação circula, que não precisa de ninguém para te levar até lá, você pode ir por lá, mas as religiões se enfraquecem enquanto organizações dos moldes tradicionais, em que você tem todo um trabalho iniciático fechado somente para aquele grupo de pessoas, e agora você tem um mesmo caminho que você pode trilhar sem pertencer àquele grupo de pessoas. Então eu quero que vocês observem que quando se fala assim que no final dos tempos, está na Bíblia, que no final dos tempos as religiões irão acabar. Mas que tempos é esses? É o fim de uma era, a era das religiões, a era do signo de peixes, que é aquilo que está nas profundezas, para que todo mundo tenha acesso de maneira igual, ou pelo menos para quem também quer ter acesso, né? Porque tem gente que não vai querer ter acesso, e que é uma coisa que jorra. Já viram o símbolo de Aquários? Eu vou deixar aqui no cantinho o símbolo de Aquário, mas vocês podem perceber que ele é uma donzela. Então essa era é regida pelo feminino, e que ela está jorrando de um jarro água. Essa água é a água viva, a água do conhecimento, a água do controle emocional. Então você sai das profundezas, porque o peixe ele precisa pelo menos ir. Você tem peixe de superfície, mas o peixe geralmente está mais profundo, né? Então você tem aquele negócio que está escondido, porque o peixe está embaixo da água, para a água que está jorrando. Então você tem algo que era escondido e que agora passa para jorrar para todos. E aí o símbolo da próxima era, né, o Capricórnio, se vocês observarem, eu não vou colocar ele aqui não, mas ele não é uma cabra, ele é uma cabra aquática. Então ele é além de já ter saído da água, né, tem essa parte com a água, ele já consegue andar na terra. E o da próxima era seguinte, é o centauro. Então ele caminha na terra, e aí você vai observando isso, e você vai conseguir pegar as referências, né? Então a ideia dessa era é que a era de Aquários é a era em que não existirá mais segredos e não existirá necessidade da religião, o religare. Vai ser nós irão direto à fonte. Eu acho um pouquinho presunçoso
falar que essa era é uma era da espiritualidade, que a espiritualidade ele é a religião, é a garrafa e a espiritualidade é o líquido que está além dessa garrafa. Eu acho meio presunçoso. Cada um caminho é um caminho, a espiritualidade é um caminho. Então você tem essa via maravilhosa que é essa conexão direto com a fonte. Vocês podem chamar essa conexão de espiritualidade, de religião, o que é que seja. Mas é mais legal você pensar o seguinte: essa era é uma era que não tem mais segredos. Nenhum segredo iniciático ele está perpetuamente guardado. Hoje esses segredos eles precisam vir para fora, porque esse é o momento em que todos terão acesso de forma igual a esse conhecimento e conseguir promover a sua mudança de frequência, a sua mudança de perspectiva energética e galgar um passo além. Porque quem não der esse passo além, e por isso que essa região de fronteira, né, esses 320 anos, eles servem para que nós nos desenvolvamos para não ter que mudar a Terra. Porque quem não muda, se muda, literalmente. Tá? Mas esse é um papo para um outro vídeo. Esse aqui era só mesmo para mostrar isso para vocês. Depois comecem a pesquisar. Vocês vão ver que todas as ordens secretas não estão tão secretas assim. Elas estão agora chamando pessoas para estar junto. Por quê? Porque o conhecimento se tornou um boom. As pessoas têm esse conhecimento e logo nem essas pessoas chamando vai precisar, porque a gente vai fazer conexão através do nosso chakra frontal com o Akasha divino, que é o repositório de todo conhecimento do universo. Então, se você quer esse conhecimento, começa a pedir, fala assim, Deus, deusa, Shiva, o nome que você se identificar. Por favor, envia para mim um pacote de conhecimento aí. Você mantendo obviamente você tem que estar relaxado, um estado meditativo, ou pelo menos com a mente mais tranquila. Você vai ver que de pouquinho em pouquinho você vai começar a receber uns downloads. E com isso você vai ter acesso a uns conhecimentos que antes não seriam tão fáceis. Então olha só que coisa bacana. Bom, é isso que eu queria falar um pouquinho sobre essa nova era. Façam práticas de meditação, é muito bacana, mas mais do que práticas de meditação, estejam alertas e atentos o tempo todo na sua vida. Façam pedidos para o divino vai te presentear. Se você pedir conhecimento, ele vai te trazer conhecimento, ou vai te colocar uma pessoa na sua vida que vai provocar esse conhecimento, esse aparecimento de conhecimento para você. Mas entendam, a era de Aquário não é uma era mais de ocultação. Todas as coisas que estão ocultas serão postas a todos, tá bom? Esse é meu recado, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Fiquem atentos, eu vou trazer outros vídeos, vou falar um pouquinho mais sobre códigos akáshicos, vou falar sobre chakras, como manter a sua vida harmonizada. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, aqui embaixo tem como acessar o meu perfil do WhatsApp, ou então meus perfis nas redes sociais. Eu vou sempre recomendar, faça seu mapa numerológico, ou se você precisa de alguma resposta rápida, agenda uma consulta de runas ou de baralhos ciganos. Se você não sabe o que é runas, vou deixar aqui no videozinho, aqui nas indicações, o que são runas, assista, você vai gostar bastante. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e que sejam todos abençoados.